Boa noite. Então, dando continuidade à matéria, na aula passada a gente introduziu o que é o Simples, né? O que é um regime tributário. A gente definiu ali qual que é os fundamentos constitucionais que definem o Simples. A gente tratou também dos conceitos de microempresa individual, ainda que superficialmente, da empresa de pequeno porte e da microempresa, e falou quais são os limites, né, da receita bruta que uma empresa deve seguir para se enquadrar dentro do regime do Simples. A gente citou brevemente quais são os impostos e as contribuições que são abrangidas pelo sistema. Que mais? A gente viu algumas das vantagens, viu que é um sistema único de arrecadação, enfim. Nessa aula agora a gente vai entrar dentro do conceito de administração. A gente vai ver quem que faz toda essa gestão, que cuida de define todo o processo, que faz a gestão de todo esse processo do Simples Nacional. Então são três entidades, né? São 2 comitês e um fórum. A gente vai começar então pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, o SCGN, que é o mais importante dentro desses 3. Ele é o que faz toda a administração do Simples, né? A parte mais importante da administração do Simples. Então, como é o SCGN? Né? O SCGN ele é formado por 8 membros, sendo que desses 8 membros, 4 deles são representantes da União, 2 representantes dos estados e 2 representantes do município. Esse comitê ele é vinculado ao Ministério da Fazenda e ele vai tratar de toda a matéria tributária, a arrecadação, a forma de recolhimento, que mais? Os prazos, toda a questão propriamente da tributação do Simples Nacional, toda a administração, como é feito o recolhimento, como são feitos os cálculos, as bases de cálculo e tudo mais, a distribuição é gerido pelo SCGN, né? Então, assim, são 8 membros, como a gente já tinha mencionado. E quem que indica os membros? Então, vamos lá. A União, né? A União tem 4 representantes, são escolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Estado tem 2 representantes. Esses 2 representantes, o Estado, quando eu falo o Estado, pode ser também o Distrito Federal, ele é indicado pelo CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho Nacional da Fazenda. Desculpa, Conselho Nacional da Política Fazendária. E os municípios também têm 2 representantes. Desses 2 representantes do município, um é escolhido pela Secretaria de Finanças das Capitais e o outro é pela Representação Nacional dos Municípios Brasileiros. Quem que preside o Simples? Né? Desses 8 membros, ele é presidido e coordenado pelos representantes da União. Qual é a competência, a finalidade? Toda a matéria tributária, opção, exclusão, quem pode optar pelo Simples, como é feita as exclusões, as vedações, matérias relacionadas à tributação propriamente, a fiscalização, a arrecadação, como é feita a cobrança, o recolhimento e etc. Esse comitê, que é o mais importante, é o comitê que faz toda a administração da matéria tributária, de todo o Simples, na verdade, ele vai elaborar o seu regimento interno mediante uma resolução. Então, a resolução é um ato, né, um ato administrativo normativo que define como é feito o regimento interno, define todo o regimento interno. Então, o regimento interno ele é definido mediante uma resolução, que é um ato normativo do poder do comitê em questão. Aqui é um ponto importante do SCGN, né? Determina assim, na forma da lei, que o SCGN poderá então assim, ele tem a opção de determinar a periodicidade, o prazo, a forma, através de uma declaração única. Essa declaração ela é um instrumento hábil e suficiente para exigências do tributo. Quando a gente fala em declaração,
a gente remete aos lançamentos por homologação que existia lá no direito, que existe no direito tributário, né? Então, a prestação de uma obrigação, né, acessória, é uma declaração única com dados relativos a fatos geradores, a base de cálculo, valor de contribuições, especificamente do COFINS, FGTS e outras também que possam vir a ser de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, do INSS, ou então do conselho que faz toda a gestão do FGTS, né, o conselho curador do FGTS. Então, assim, a gente tem que, isso é importante, que o CGSN ele pode determinar como será a forma, né, dessa declaração, essa obrigação acessória, a periodicidade que é feita essa declaração e o prazo. E essa declaração ela é única, né, em relação ela é feita realizada de forma única. O SCGN também pode determinar como é feito o recolhimento dessas contribuições que foram definidas, né? O FGTS, o COFINS, que é uma contribuição que financia a Seguridade Social, inclusive essa microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem que recolher o COFINS dos seus devido à remuneração do trabalho, né, do seu próprio trabalho. Bom, vamos lá, dando continuidade. Sim, na hipótese do SCGN optar por essa declaração, definir essa declaração única, isso exime a empresa que é adotante do Simples de qualquer outra obrigação em relação a esses tributos, FGTS, COFINS. Ela exime essa empresa de ter que fazer as obrigações que são previstas para aquelas empresas que não são optantes pelo Simples, as que são optantes pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, aquelas obrigações de COFINS que são obrigatórias, uma empresa que ela é do regime tributário, do lucro presumido, se ela fosse do Simples Nacional, ela não precisaria, somente essas que são definidas pelo comitê gestor. Bom, dando continuidade, então, o segundo, a gente viu então o conselho que faz essa gestão, o primeiro conselho, né? O comitê gestor do Simples Nacional. Agora a gente vai ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, o que esse fórum faz? É um fórum formado pelos órgãos federais e entidades vinculadas ao setor, presidido pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da República. Um detalhe interessante aqui que vamos deixar isso de lado, vamos para a próxima parte. E qual que é a finalidade desse fórum? É importante ter a ciência de qual é a finalidade de cada um desses membros, né? O fórum ele vai orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional relativa às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, toda vez que a gente ouvir falar em política nacional, seja na sua formulação, como vai ser realizada a política dessas empresas optantes pelo Simples, quem faz todo esse controle, toda essa gestão, quem cuida desses interesses é esse fórum permanente. Além disso, ele também é responsável por acompanhar a política, essa política, a adoção dela, como que ela vai se dar na prática. O último o conselho aqui, o último comitê que faz parte desse tripé que compõe a administração do Simples Nacional é o CGSIM, Comitê para Gestão de Rede Nacional e da Legalização de Empresas e Negócios. Então, assim como o SCGN, a gente falou que ele era vinculado ao Ministério da Fazenda. Aqui a gente vê que o SCGSIM, o CGSIM, ele é vinculado à Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Aliás,
essa secretaria hoje nem existe mais, né? Ela está definida dessa forma na lei. Hoje ela é chamada simplesmente de Secretaria do Governo e da Presidência da República. Então, enquanto o primeiro é no Ministério da Fazenda, primeiro Conselho Gestor Simples Nacional, aqui a gente vê que esse aqui é a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. De forma semelhante, ela é representada por todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também por outros órgãos de apoio e registro empresarial. E qual que é a finalidade do CGSIM? Aqui a gente vai ter a finalidade de fazer toda a administração daquele cadastro único que a gente tinha definido na aula anterior. Ou seja, um cadastro único que é gerido por esses 3 conselhos, né, para um regime único de arrecadação. Então, todo esse cadastro unificado é definido e controlado pelo CGSIM. Então, a gente tem aqui que é um comitê que é presidido e coordenado por representantes da União, mas ele também contém representantes do Estado, que são escolhidos pelo CONFAS, assim como no SCGN, e também por representantes do município, que também são escolhidos da mesma forma que o CSGN. Ela é um membro pela Secretaria de Finanças das Capitais e o outro membro é escolhido pelos representantes dos municípios brasileiros. Da mesma forma também, o CGSIM vai elaborar o regimento interno mediante uma resolução. E aqui é uma finalidade, eu acho que o mais importante que a gente tem é essa questão aqui, ó. Ela trata dos processos de registro, e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Então aqui é onde que a gente mantém um registro único. Tem por finalidade regulamentar inscrição, cadastro, abertura, licenças, todos os itens aqui que são relativos à abertura, legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas de qualquer porte, desde claro que elas sejam optantes pelo SIM. Então, um breve resumo aqui, uma breve introdução, passando pelos pontos mais importantes. Então, são 3 órgãos: o SCGN, o CGSN, desculpa, ele é o órgão principal que faz toda a administração, composto de 8 membros, 4 da União, 2 do Distrito Federal, 2 dos municípios. Ele é vinculado ao Ministério da Fazenda. Ele cuida de toda a parte da matéria de tributação, exclusão, fiscalização, arrecadação e tudo mais. Passando para o segundo, é o Fórum Permanente. Fórum Permanente, quando a gente escuta a palavra política nacional, de toda como é feita a política nacional, as diretrizes e tudo mais, é o Fórum Permanente. E por fim a gente tem o CGSIM, que é o comitê que cuida do registro, da legalização, dos cadastros referente a essas pessoas optantes pelo SIM. Uma única questão aqui em relação à administração do Simples, ao processo administrativo fiscal e ao processo judicial, é correto afirmar que, aí dá uma pausa no vídeo aí, um minutinho para vocês pensar, e já vamos para a resposta. Então, a resposta desse exercício é a letra D. A letra D, ela vai trazer literalmente o que está definido lá no artigo 2º, em seu parágrafo 5º. Então vamos lá. A administração é conjunta entre os entes federados, letra A, beleza, até aqui, e realizado pelo Fórum Permanente de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte. Não. A administração não é realizada somente por ela, a administração é realizada por outros membros, sendo que o CSGN tem um papel mais importante de administração. Esse fórum é somente para políticas nacionais, coordenação de política nacional, para empresa de pequeno porte e microempresa. SCGN é vinculado ao Ministério do Planejamento, também não, já vimos que é o Ministério da Fazenda. Ao CSGN compete regulamentar a opção, exclusão e tributação, mas não compete a fiscalização e arrecadação dos tributos? Falso. Também compete a fiscalização e arrecadação dos tributos.
E a letra D é a resposta correta. O Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tem por finalidade orientar, assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento da microempresa e da empresa de pequeno porte, dentre outros. Bom, com isso a gente encerra aqui essa aula 2 e a gente aguarda até a próxima aula. Grande abraço!